crianças? Hoje é terça-feira. Estamos agora no momento na aula de ciências. Quero que vocês peguem o livro de ciências. Primeiro nós iremos corrigir a atividade que vocês fizeram, certo? Que não foi corrigida aqui, mas hoje nós iremos corrigir. Quero que vocês abram na página 52 e 53. Abriram? Ótimo, 52 e 53, livro de ciências. Criança, nós falávamos na aula passada sobre os objetos da residência, os objetos de nossa casa. Que cada objeto, criança, ele é de um determinado espaço. Eu tenho a colher eu sei que eu encontro em que lugar? Na cozinha. A televisão eu posso encontrar onde? Na sala. O sofá? Na sala. Então, os objetos, eles ficam em determinado espaço. E que cada objeto, criança, nós devemos ter o quê? Cuidado. Se eu pego um livro, quando eu vou usar o livro, depois que eu usei o livro, onde que eu coloco o livro? No lugar onde eu encontrei. Assim eu vou organizar e colaborar com a organização. Também é ideal e a gente, quando coloca as coisas, quando nós colocamos as coisas no lugar certo, não vai dar trabalho para procurarmos depois. Já pensou se eu uso um livro, coloco em qualquer lugar, quando eu precisar dele novamente, eu não sei onde está, porque eu não guardei no lugar onde ele estava. Então, o que? Nós devemos organizar e cuidar dos objetos. Aqui a página 52 da atividade, escreva onde cada objeto pode ser encontrado. Depois, ligue a imagem do objeto à função dele. Os objetos podem aparecer em mais de um lugar e ter mais de uma função. Então, eles podem aparecer em mais de um lugar e ter mais de uma função. Criança, aqui tem uma cômoda. A cômoda nós encontramos aonde? No quarto. Para que essa cômoda ela serve? Guardar roupas, outros objetos pessoais. Então, ela tem essa função. A função da cômoda é o quê? Guardar roupas ou outros objetos pessoais. O outro, nós temos o abajur. O abajur nós encontramos aonde? Na sala ou no quarto. Olha, em dois espaços, né? Da casa, na sala ou no quarto. Para que esse abajur ele serve? Qual é a função dele? Iluminar ambientes é uma função e também ele serve para enfeitar ambientes. Ele tem duas funções, iluminar e enfeitar. Um quadro, criança, onde nós encontramos o quadro? Na sala, no quarto e na cozinha. Para que ele serve? Qual é a função? Enfeitar ambientes. A mesma função que o abajur tem. O quadro ele tem para enfeitar o ambiente. O último nós temos o regador. Onde que é usado o regador? No jardim, no quintal. Qual é a função do regador? Regar plantas. Então, a função do regador é regar plantas. Fizeram dessa forma? Ótimo. O segundo, utilize as palavras do quadro abaixo para responder aos itens. Tem cesto de roupas, toalha, colher e espelho. A letra A. Qual é o objeto que pode ser feito de madeira, plástico ou metal e que pode ser encontrado na cozinha? Crianças, qual desses objetos pode ser de madeira, metal ou plástico? Ele pode ser feito de 3 materiais e ele pode ser encontrado na cozinha. Quem foi que botou cesto de roupas, toalha, colher ou espelho? A colher, ótimo. A B. Qual é o objeto que pode ser feito de plástico e que pode ser encontrado na área de serviço, no quarto ou no banheiro? Cesto de roupas, a toalha ou espelho? Qual objeto que pode ser feito de plástico? Toalha não é feita de plástico, né, criança? Espelho também não. E que pode ser encontrado na área de serviço, no quarto ou no banheiro? O cesto de roupas. A outra, criança, é assim. Agora você vai escolher um espaço da sua casa para investigar. Observe bem o local, os objetos que estão nele
e desenhe esse espaço no quadro abaixo. Pinte seu desenho e mostre para a turma. Você irá desenhar, você vai colocar o nome do espaço. Eu escolhi a sala, então você vai colocar sala. Aí você irá desenhar esse espaço no espaço em branco que está no livro de vocês, certo? Agora nós iremos para a página 54 e 55. Passaram? Ótimo. Trabalhadores e seus objetos. Nos seus trabalhos, as pessoas utilizam objetos apropriados para realizar suas atividades. Que tal conhecer algumas profissões e os objetos que seus profissionais utilizam no dia a dia? Crianças, as profissões também usam o que? Objetos para ajudar no seu trabalho. Eu sou professora. Quais são os meus objetos de trabalho que eu uso? Eu uso o quadro, eu uso um pincel, eu posso usar o quê? O livro, que é um dos meus objetos de trabalho. Então, eu sou professora, eu uso o quadro, o pincel e o livro, mas se eu usar uma mangueira, vai me ajudar em algo na sala de aula? Não, porque a mangueira ela não vai ter serventia no momento para o que eu estou fazendo. Mas se essa mangueira, se é um jardineiro, a mangueira vai ajudar o jardineiro no trabalho? Sim, porque é lá que ele vai fazer o quê? Para regar as plantas. Então, a diferença dos materiais que eu possuo, que eu tenho, é diferente dos materiais de um dentista, de um bombeiro, de um repórter e de um jardineiro. Não é diferente? Agora nós iremos ver algumas profissões. O médico, criança. O médico cuida da saúde das pessoas, ele ajuda a prevenir doenças e as trata. Para isso, usa vários objetos. Um deles é o estetoscópio, utilizado para ouvir barulhos produzidos dentro do corpo, como o ar entrando e saindo dos pulmões e o coração batendo. É um material de trabalho, é um objeto de trabalho que o médico ele usa. O bombeiro socorre as pessoas em várias situações de perigo, como incêndios e afogamentos. Para fazer esse trabalho, ele utiliza muitos equipamentos, entre eles roupa que não pega fogo, capacete, óculos, luvas, botas, máscara, mangueira, ferramentas de arrombar portas e janelas, escada, alto-falante e extintor de incêndio. Esses são os objetos que são necessários e têm a sua função para o bombeiro. Então, o bombeiro, sem esses objetos, ele não iria conseguir apagar o incêndio, ele não iria conseguir salvar vidas. Então, é os objetos necessários para o bombeiro. O jornalista busca informações, escreve notícias e mostra os acontecimentos em jornais, em revistas, na internet, no rádio, na televisão ou em outros meios de comunicação. Para trabalhar, esse profissional precisa usar alguns objetos, como computador, caderno, caneta, máquina fotográfica, gravador, microfone. São os objetos de trabalho do jornalista. Então, ele usa todos esses objetos para trabalhar. Então, para o jornalista, esses objetos ele tem o quê? Tem a sua função. Crianças, vamos para ir além. Objetos do espaço. Vocês já imaginaram o que os astronautas usam no espaço? Quais são os objetos que eles usam? Já imaginaram? Vamos ver aqui. O astronauta viaja em naves espaciais e pode viver e trabalhar na estação espacial. Esse local possui muitos computadores e outros equipamentos que os astronautas utilizam para fazer pesquisas científicas. Além disso, as coisas flutuam no espaço e os astronautas precisam de alguns objetos especiais para conseguir realizar atividades comuns, como beber água e tomar banho. Para beber água, eles usam um saquinho fechado com um canudo, que possui tampa para evitar que a água flutue.
Para ir ao banheiro, eles dispõem de um vaso sanitário especial. Eles que suga a urina e as fezes depois que elas são eliminadas. Como não há chuveiro, porque a água flutuaria e se espalharia pelo laboratório, eles usam um pano úmido com um produto para a limpeza do corpo. Quando os astronautas precisam sair da estação espacial para, por exemplo, consertar algo do lado de fora, eles vestem o traje espacial, que inclui luvas, botas e capacete. Um tubo solta ar dentro do capacete para que eles respiram. Então, crianças, aqui são os objetos o que o astronauta usa no espaço. Diferente de nós aqui na Terra, eles têm que usar materiais específicos para que não flutuem. Como eles dizem que a água, eles não tomam banho, porque se eles ligarem o chuveiro, a água vai o quê? Flutuar. Portanto, eles só passam um paninho molhado. Então, o que eles usam? O pano. Eles têm de objetos capacete, luvas, botas, tudo isso para facilitar o manuseio, para facilitar a vida deles no espaço. Então, o lugar, o momento é objetos diferentes. E as profissões, cada profissão usa objetos diferentes. O dentista, para avaliar os dentes, quais são os objetos que o dentista ele vai usar? A pinça, ele vai usar o espelho, a broca. Então, são os objetos necessários para a sua profissão, para executar a sua profissão. Certo? Crianças, então os objetos, eles estão no nosso dia a dia, eles têm várias funções e dependendo de cada momento, eles têm materiais diferentes. Se eu tenho uma colher de metal, uma de pau e uma de plástico, eu tenho 3 tipos de colheres. Crianças, quais dessas 3 tipos de colheres seria ideal para uma criança levar para o lanche? A de metal, a de plástico ou a de madeira? A de plástico, porque seria mais fácil o manuseio, seria mais leve e a criança não teria tanto perigo com esta colher, né, criança? Então, em cada momento, usa-se uma situação. Se eu fosse mexer um bolo, qual colher eu usaria? Geralmente a de madeira, porque ela é mais forte e eu posso fazer movimentos mais rápido com ela. Então, os momentos no nosso dia a dia, nós podemos usar diferentes materiais ou um único material, mas que seja com diferentes objetos, mas que seja com materiais diferentes. Como eu citei aqui o exemplo da colher. Então, cada trabalhador, cada profissão tem seus objetos. Eu não posso trabalhar com uma mangueira, eu não posso trabalhar com um estetoscópio, porque isso não seria minha função. Eu não ia precisar na sala de aula desses materiais, desses objetos. Os materiais que é necessário usar na sala de aula é um pincel, é um livro, é o quadro branco. Então, é diferente dos materiais que o médico usa. Então, cada trabalhador possui materiais diferentes e usam de forma diferente, certo? Em cada situação, esses materiais ele tem sua função adequada. Ficamos hoje por aqui com mais uma aula de ciências. Espero vocês na quarta-feira. Certo, meus amores? Tchau e até a próxima.